Olá, investidores e amigos da Mais Retorno! Nesse vídeo eu vou explicar na prática como analisar uma empresa através da sua demonstração de resultado, o DRE. Mas antes é importante eu reforçar os três suportes, três pilares contábeis que são fundamentais na análise de uma empresa. O primeiro deles é o balanço patrimonial, o segundo deles é o DRE, demonstrativo de resultado, e o terceiro deles é o demonstrativo de fluxo de caixa. Então me acompanhe aqui nesse vídeo. Bom, começando pelo balanço patrimonial, ele é uma fotografia da empresa mostrando seus bens, dívidas e o patrimônio líquido. Já o demonstrativo de resultado, DRE, juntamente com o demonstrativo de fluxo de caixa, são apresentados de forma mais dinâmica para o investidor. Os três são importantes, mas nesse vídeo vamos focar no famoso DRE. O DRE é usado no mundo todo e com ele você será capaz de acompanhar todos os detalhes das finanças de uma empresa e o melhor, saber se essa empresa possui uma boa saúde financeira. Inclusive no mundo financeiro é comum fazermos analogias com o mundo da saúde. Então, para comparar, DRE ele pode funcionar como um termômetro para medir a temperatura dos resultados e identificar se aquele paciente está bem de saúde ou com algum possível problema. Bom, com o DRE podemos ter acesso aos detalhes de faturamento aí das empresas, de margens, desempenho financeiro e lucro ou prejuízo, que é um dos fatores mais importantes aí dessa análise. Então eu vou compartilhar a minha tela e mostrar para vocês na prática como funciona uma análise de um DRE. Bom, compartilhando agora a tela com vocês, eu quero mostrar em tópicos como funciona a estrutura de DRE. Até fazendo uma conta rápida e superficial, como se fosse aquela conhecida aí do mercado como conta de padeiro, me perdoem os padeiros, mas o demonstrativo de resultado ele é uma sequência de subtrações. Basicamente é isso. A diferença é que a gente consegue detalhar e enxergar cada uma dessas subtrações, de cada uma dessas deduções aí no momento da gente olhar cada linha no demonstrativo de resultado. Iniciando pela linha aqui de receita bruta, que é o equivalente ao faturamento da empresa, é a primeira linha. Dessa linha, nós extraímos o imposto de renda sobre essa receita, debitado pelo ICMS, PIS, COFINS. Isso resulta em uma receita líquida. Essa é conhecida como uma receita de vendas. Na sequência, subtraímos, deduzimos aí o custo de produtos vendidos. Todo o custo da produção, da matéria-prima, das embalagens, da compra de ativos que você vai precisar para produzir, ou até algumas questões relacionadas a serviço entrariam nessa linha aí de custo de produtos vendidos. A resultante disso é o lucro bruto, que é equivalente à margem bruta aí dessa empresa. Na sequência, subtraímos as despesas com vendas. O que temos dentro dessa linha? Despesas com marketing, logística, distribuição desse produto. Além disso, também, aí na próxima página, subtraímos aí as despesas administrativas. Ou seja, a parte operacional dessa empresa, a sede, as diretorias, outras despesas que são as despesas consideradas administrativas também são deduzidas dessa operação. Toda aquela operação que gera suporte aí para a parte de vendas, né? Na sequência, nós temos um carinha chamado EBIT, que é o ganho antes dos juros, muito falado aí no mercado. Então, quando você ouvir falar de EBIT, você já vai entender o que seria. Na sequência, vem o resultado positivo ou negativo, resultado financeiro relacionado ao resultado financeiro. Ou seja, se essa empresa ela está capitalizada ou descapitalizada. E isso, a resultante é o LAIR, lucro antes da tributação. Até aqui é bastante importante porque boa parte dessas linhas elas são faladas no mercado e muitas vezes a gente não sabe em que ordem que elas são colocadas. Na sequência, nós temos o imposto de renda para a pessoa jurídica, resultando no lucro líquido.
lucro ou prejuízo aí para essa empresa. Bom, na sequência, vamos pegar uma empresa que ela está em evidência e acabou de fazer o IPO, que é a empresa Petz. Eu peguei o resultado do exercício ali do ano de 2017, 2018, 2019, está disponível dentro do site da Petz ali no relacionamento com o investidor, então qualquer um pode baixar, tá? Esse é o resumo da demonstração de resultado deles. Então veja o seguinte, receita operacional líquida. Então dentro dessa linha, percebe que tem uma relação com o que a gente acabou de falar, né? A estrutura de demonstrativo de resultado. Então começando, receita operacional líquida. Está ali a evolução de 2017 para 2018 para 2019. Na sequência, o custo dessas mercadorias vendidas e dos serviços prestados. O que é interessante a gente começar a analisar aqui dentro desse fluxo, tá? Que aí a gente começa a olhar a tendência de análise horizontal e análise vertical. A análise horizontal é quando eu analiso ano a ano e tenho a percepção de um crescimento ou de que algo esteja impactando aí nesse demonstrativo de resultado. E na análise, quando eu vejo a análise vertical, um indicador contra o outro, é possível eu ter alguns indicadores, alguns percentuais de indicadores para isso determinar alguns pontos importantes para saber a eficiência dessa empresa, como por exemplo, o custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados aqui na empresa Petz em relação à receita operacional. Eu consigo fazer uma análise vertical do custo versus a receita operacional e depois comparar numa análise horizontal ano a ano para saber como que está essa eficiência. Então a gente percebe que o resultado disso é o lucro bruto. Na sequência vem despesas operacionais, com vendas gerais, administrativas, outras despesas líquidas ali. Na sequência, lucro antes do resultado financeiro, o resultado financeiro com receitas financeiras e despesas financeiras. Anotem bem esse ponto aqui de despesas financeiras, inclusive eles colocam a nota explicativa 21, que é o que eu vou dar uma olhada para saber exatamente o que aconteceu. Perceba que teve um aumento significativo de 2017 para 2018, nem tanto, mas 2018 para 2019, o aumento ele realmente foi significativo, quase 60 milhões de reais nessa linha, coisa que no ano passado foi cerca de 16, no ano passado não, de 2018 foi cerca de 16 milhões de reais, 2019 cerca de 60 milhões de reais. Então esse é um ponto para o investidor se atentar para saber o que aconteceu, por que esse resultado ele foi tão impactado aqui nessa linha. Lucro antes do imposto de renda da distribuição social, 36 milhões 338 versus 46 milhões 827 em 2018 e 18 milhões 132 mil em 2017. Perceba que ela vinha numa evolução e por conta do impacto dessa despesa financeira, ela teve o impacto aí no lucro antes do imposto de renda. E quando a gente tira e extrai o lucro líquido, depois do imposto de renda aí, e a contribuição social, a gente percebe que 2017 passou de um lucro de 11 milhões 400 para quase 31 milhões em 2018 e caindo para 23 milhões e meio em 2019. Poxa, a gente como investidor, a gente tem que investigar para saber o que aconteceu. Eu extraí os detalhes para explicar um pouco dessa questão. E eles explicam ali no resultado financeiro, abrindo o detalhamento, que isso aconteceu principalmente por conta de uma linha chamada Juros sobre Arrendamento, o IFRS 16. Essa linha é importante porque em 2019 teve um pequeno ajuste contábil e todas as empresas elas tiveram que se adaptar, por isso até que ela colocou por que foram considerados os juros sobre arrendamento por conta da IFRS 16, por conta de um ajuste contábil. Então ela teve que colocar o fluxo contábil desses arrendamentos, desses financiamentos, na verdade, na prática é isso, tudo
no ano de 2019, e isso por conta da norma, do normativo aí do IFRS 16. Então, dentro da configuração do DRE, é muito importante a gente olhar e saber analisar o detalhe de cada uma das linhas. Bom, espero que com esse vídeo você tenha aprendido um pouco mais de como funciona o demonstrativo de resultado e como ele é benéfico para quem analisa uma ação, para quem analisa uma empresa. Na verdade, ele é fundamental no momento de se avaliar uma empresa e saber se ela está de fato saudável e está valendo a pena colocar o seu dinheiro aí nesse ativo. E se você gostou desse vídeo, dê seu like, isso é muito importante aí para a gente continuar mantendo esses conteúdos de qualidade. E se você não é cadastrado ainda no nosso canal, se cadastre no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão sobre algum assunto, também deixe aqui nos comentários. É um prazer sempre traduzir esse Financeiros do Mercado para vocês. Um grande abraço e até a próxima!